Olá, alegria! Aqui fala o professor Paulo Henrique Pegas para o nosso encontro mensal. Todo último dia de cada mês eu venho aqui conversar com vocês sobre o que aconteceu no mês e as perspectivas para o mês seguinte. Fiz isso em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Fazemos agora em maio, quando nós chegamos ao quinto mês do ano, aos 151 dias já foram embora, né? Hoje é segunda-feira, 31 de maio à tarde, eu estou fazendo a gravação aqui para colocar no canal no YouTube, com aquilo que aconteceu de mais importante na área contábil e tributária no mês de maio e as perspectivas para o mês de junho. Tá? E aí a gente fala de alguns outros assuntos integrados aqui, mas sempre com o objetivo principal de conversar sobre a parte contábil tributária, tá? Reforma tributária, reforma administrativa, os itens principais, são 4 slides só, é isso que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês, tá? Daquele jeito muito informal, batendo papo, como eu gosto de fazer. Vamos pensar um pouquinho. O que aconteceu em maio de mais relevante, de mais importante? Bom, primeiro, 4 de maio, primeira data aqui, ó. Em 4 de maio nós tivemos o primeiro depoimento da CPI da Covid, naquela terça-feira, né? Na terça-feira, dia 4 de maio, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à CPI, né? Ficou o dia todo lá prestando depoimento, e o Congresso, principalmente o Senado Federal, ficou preso na CPI da Covid, né? O Senado ficou o tempo todo preso nisso, foram 3 sessões em média por semana, terça, quarta e quinta, a mídia fica paralisada, né? As emissoras de televisão, de notícias, as emissoras de rádio ficam integradas ali na CPI. Então, esse tema dominou a discussão muito acalorada o tempo todo sobre a apuração do que possa ter acontecido no Brasil durante a Covid. Pontos importantes, mas que efetivamente contribuem pouco com o produto final, né? Com a necessidade de mudança, de reformas que nós temos no país. Mas não adianta, a gente não vai conseguir se livrar desse tipo de discussão, tá? E aí, no mesmo dia, você tem uma matéria no jornal Valor Econômico falando da adesão do Estado de São Paulo para o regime optativo de tributação. Qual o objetivo desse regime optativo de tributação? Foi o CONFAZ, o Comitê Nacional de Política Fazendária, que publicou esse ROT, né? E alguns estados já tinham feito adesão anteriormente, uns 6, 7 estados, e São Paulo foi mais um estado que fez essa adesão. Aliás, estou colocando aqui, deixa eu só anotar para não me perder, estou colocando aqui, aqui embaixo, né? Uma indicação, um artigo do professor Caio Takano, da FIPECAF, em relação ao ROT, para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando de forma geral para você aqui. Na prática é o seguinte, o STF lá em 16 falou assim, amigo, o varejista que pagou o ICMS na compra, o ICMS que ele teria que pagar na venda, ele pagou na compra, se quem cobrou a ele projetou um preço mais alto do que o que ele pagaria na hora que ele vendesse, ele pode pegar a diferença. Vocês entenderam? Se alguém me vendeu por 100 e projetou que eu iria vender por 150 e me cobrou, sei lá, 10 de ICMS aqui, com 20% de alíquota, né? Comprei por 100, vendi por 150, 20% de 50 daria 10. E ele me cobrou os 10. E eu não vendo por 150, vendo por 145, R$5 a menos, eu vou chegar e vou pegar de volta R$1. Opa, tu me cobrou 10. Se eu vendesse o produto, tivesse vendido o produto por 145, eu pagaria 9. Então, eu quero R$1 de volta. Né? O regime optativo de tributação proposto pelo CONFAZ e agora com a adesão do estado, do principal estado do país, né, o estado de São Paulo, diz o seguinte, você abre mão de pedir de volta esse R$1, agora, se em algum outro produto você vender na mesma situação, em vez de 150, vender por 155, 160, eu não vou te cobrar R$1, R$2 a mais. É isso. Eu não te cobro mais o que você vender mais caro, você não pede de volta que você vender mais barato. Tem discussão jurídica intensa aí, né? Na verdade, a decisão do STF não falou que se você vendesse mais caro, o Estado teria direito de cobrar a diferença. Aí eu não vou entrar nessa discussão política, jurídica,
política não, principalmente jurídica, né? O professor Caio Takano e o Arthur Pittman fizeram um artigo muito qualificado. Eu estou colocando o link aqui embaixo para vocês acessarem, se interessar, tá? Aí vamos prosseguir. 6 de maio, aí já na quinta-feira, CPI rolando lá, né? Foi o Mandetta, foi o Taish, foi o atual ministro Queiroga e prosseguiu. Mas aí o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu no dia 6 que os estados teriam um prazo de 5 anos para cobrar o imposto sobre a herança, o ITCMD, né, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações Não Onerosas. Aqui no Rio é ITD, mas tem muitos estados no Brasil que chamam de ITCMD. Os estados queriam 15 anos para fazer a cobrança, quer dizer, eles podem, se eu fiz uma doação, uma transmissão hoje, 2021, eles teriam até 2036 para realizar essa cobrança, pela característica do imposto, da atividade. Não, o STJ decidiu que não, decidiu que o prazo para os estados efetuarem a cobrança do ITCMD é o mesmo prazo prescricional dos demais impostos, 5 anos. Tá? 11 de maio, na outra terça, né, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, numa virada, né, estava 2-1, a primeira turma estava 2-1 favorável aos contribuintes, a primeira turma do STJ decidiu com 3-2 manter o imposto de renda cobrado sobre a aplicação financeira, sobre a correção monetária das aplicações financeiras. Né? A discussão é a seguinte, eu aplico didaticamente 100, né? A inflação do ano, vou botar ano, fica mais fácil, deu 6%. Tá bom. Não, a inflação do ano deu 5%. E você me deu um rendimento de 6%. Eu apliquei 1.000, apliquei 100, apliquei 100. Você me deu um rendimento de 6%, R$6, e a inflação foi 5%. A tributação, 20% de imposto. A tributação não é sobre R$1, que foi o juro, né, acima da correção monetária. A tributação é sobre R$6, né? 20% de R$6 dá 1,20. Então eu acabo tributando 1,20. Né? Você fica com um ganho líquido de 4,80, menor até do que a inflação nesse exemplo didático que eu fiz aqui. O STJ decidiu que a tributação do imposto de renda é normal sobre o total do rendimento, incluindo correção monetária. Tá bom? Foi a decisão. 12 de maio, Comissão Mista de Reforma Tributária finalmente encerrou suas atividades. Né? O deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou seu relatório no dia 4 de maio, junto com o primeiro dia da CPI da Covid. Né? A audiência estava muito baixa, eu até acompanhei lá o relato dele no dia 4 de maio, né? Fiz até alguns 3 minutos conversando sobre isso durante o mês. Dá uma olhada aí no canal, dá uma prestigiada lá, vê os 3 minutos do mês. Foram colunas muito interessantes durante o mês de maio, tá? Mas o relatório é muito básico, falando de forma geral sobre o IBS, né? Tentando criar uma regra de transição um pouco menor, em 6 anos no máximo, né? Para você juntar o ICMS com o ISS, PIS, COFINS e o IPI no único imposto sobre o consumo, o IBS, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a falar que a comissão teria sido extinta logo no dia 4 mesmo, dia 5. Aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não gostou, aí falou que ela não tinha sido extinta, e aí conversa vai, conversa vem, eles decidiram, dia 12 de maio, quarta-feira, que a Comissão Mista de Reforma Tributária iria ter suas atividades encerradas naquele momento, é uma forma mais suave de dizer que foi extinta, né? Encerradas suas atividades, o relatório foi apresentado e foi feita a proposição, como eu falei, de integrar os 5 tributos cobrados sobre a receita no imposto sobre bens e serviços e também na criação do imposto seletivo, né? Segundo o presidente do Senado, a comissão mista ofereceu ao Congresso o seu relatório. Sinceramente, debatemos e voltamos praticamente a estaca zero, porque não há vontade do Ministério da Economia em continuar a reforma tributária direcionada pela Comissão Mista, direcionada pelo Congresso Nacional. Então, o presidente da Câmara e o presidente do Senado
fizeram reunião, né, com o Ministério da Economia. Eu já falo disso, que foi dia 25 de maio, e seguiram outro caminho. Mas vamos prosseguir aqui. Então, dia 12 de maio, a comissão mista encerrou suas atividades. Acabou, apresentou o relatório, encerrou aí a discussão. Também o relatório eu vou colocar aqui. Ó. Eu vou colocar um monte de links aqui embaixo para você pegar, tá? O relatório para você pegar, se interessar, né? Se tiver tempo, paciência de conseguir ver. O relatório da comissão mista de reforma tributária. Vou botar aqui junto com o artigo do professor Caio e mais alguma coisa que eu vou botar também depois. Aí, dia 13 de maio foi o grande dia, né? O STF começou a julgar os embargos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na quarta-feira, dia 12, mas só teve um voto. Aí, no dia 13, quinta-feira, ele tomou a decisão da tese do século, né? E o que essa decisão direcionou? Ela direcionou a retirada do ICMS da nota fiscal de venda, que era uma das questões, né? Qual ICMS? O pago no mês ou aquele da nota fiscal? Será o ICMS cobrado na nota fiscal de venda, tá? E a decisão, houve a modulação, né? Julgou os embargos, modulando a decisão a partir de março de 2017, excetuando aquelas empresas que tinham ação anteriormente à decisão de 15 de março de 2017, as demais empresas só teriam direito à devolução do ICMS pago nas bases de PIS e COFINS, né, retirando o ICMS da base, e aí o PIS e COFINS diminui, de 15 de março em diante, quer dizer, de 2017 para cá. Como a Receita Federal informou que, na verdade, dos 50 e 60 quase mil processos que tinha, cerca de 12, 13 mil só tinham entrado com procedimento antes de março, todos os outros terão direito de recuperação só de 17 por diante. 19 de maio, só uma informaçãozinha fora da área tributária, da integrada com a área tributária, mas que fala do artigo que eu escrevi lá em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, né? O lucro dos 10 maiores bancos do país, olha que loucura, o lucro dos 10 maiores bancos do Brasil cresceu 53%, arredondando, né, para cima, com um aumento de os principais motivos para esse crescimento de 52% dos lucros, 53%, foi o aumento de margem e as despesas que cresceram abaixo da inflação. Quer dizer, ninguém melhor do que os bancos para continuar tendo resultados positivos com pandemia ou sem pandemia. E no dia 25 de maio, um grande dia na nossa discussão, né? Tanto é que é o espaço mais longo que vocês estão vendo aqui embaixo, né? A Câmara e o Senado Federal fizeram um acordo, olha que interessante, ó, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, junto com o Ministério da Economia, combinaram dividir a nossa reforma tributária entre as duas casas. Quer dizer, aquela reforma ampla, completa, que não era completa, na verdade era uma reforma meia boca ali, importante, mas meia boca, que ia cuidar exclusivamente da tributação sobre o consumo. Mas o Senado e a Câmara, junto com o ministro Paulo Guedes, eles decidiram que a Câmara iria analisar o projeto 3887, que é o projeto que cria a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, né, que vai unificar PIS e COFINS na CBS. A Câmara também tratará da simplificação do IPI, até ele ser transformado no imposto seletivo, e das mudanças importantes integradas no imposto de renda à pessoa física / imposto de renda à pessoa jurídica, que eu ainda comento mais um pouquinho com vocês daqui a pouco, tá? O Senado, do outro lado, ou por outro lado, o Senado será responsável pela PEC, que vai buscar a integração do ICMS e ISS em um único imposto, né, cobrado sobre o valor agregado. Então, a ideia é que o Senado fique responsável por essa PEC aí, que vai tentar juntar ICMS e ISS. Tá? É o IBS com algumas adaptações. E também cuidaria do novo refis, o chamado passaporte tributário, também seria cuidado pelo Senado Federal. Tá? Então, o Senado cuidaria da junção de ICMS e ISS e também desse novo refis. Eu não gosto de passaporte tributário, eu não gosto dessas coisas. Seguem, mas tudo bem. Por fim, hoje, dia 31 de maio, né, eu estou gravando no último dia do mês, hoje de manhã, acessei lá
a nota técnica do Instituto Fiscal Independente, um órgão independente, né? Também estou colocando aqui, olha quanta coisa estou colocando aqui, ó. Alegria, alegria. A nota técnica do IFE também entrará aqui embaixo no link. A nota técnica do IFE traz simulações sobre os efeitos do julgamento da tese do século, né, da retirada do ICMS nas bases do PIS e da COFINS. Fizeram estudos de valores possíveis de ressarcimento. Eu até escrevi o seguinte sobre essa nota do IFE, tá? Que eu li todinha. Vocês vão ver o número, acho que é 45, 47. Vocês vão ver a nota, detalhadinha aí. Eu botei alguns pontos ali que eu achei que estão faltando na nota. Não vi qualquer consideração ao modelo de substituição tributária e tributação monofásica de PIS e COFINS. O modelo de substituição tributária do ICMS é largamente utilizado, então boa parte das empresas comerciais não terão ICMS destacado na nota fiscal de venda, logicamente nada terão a recuperar, então isso não poderia ser desconsiderado no trabalho, no meu modesto entendimento, tá? Não desfazendo dele, o trabalho tem seus méritos, mas perde sentido se eu não considerei essa variável relevantíssima na conta final, tá? E também a monofasia, como as empresas que vendem cerveja, refrigerante, água mineral, perfumaria, higiene, beleza, farmácia em geral, elas não pagam ICMS porque já foi cobrado pelo industrial ou importador. Pô, essa informação também deveria ser considerada, ser trabalhada ali. Não foi. Então, essa nota técnica tento trazer. E outra coisa, o último item, também deveria considerar o possível impacto no IRPJ na CSLL, né? Porque se eu tenho o direito de recuperar de 17 para cá, didaticamente 100, eu vou botar a mão em 100, vou contabilizar PIS e COFINS a recuperar, receita. Essa receita vai pagar imposto de renda e CSLL, tá? Então eu terei aqui uma despesa de IR-CSLL de 34 e um IR-CSLL de 34 a pagar, tá? Então eu tenho 100 a recuperar de PIS e COFINS, 34 a pagar de IRPJ e CSLL, né? Diminui PIS e COFINS aqui a pagar, aumenta o IRPJ e CSLL, é assim o processo, tá bom? Então eu também não vi isso, fiz esses comentários, mas vocês têm acesso à nota aqui embaixo para fazer a leitura, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho aqui, como a gente vem fazendo todo mês, né? Você vai entrar nessa discussão? Não, eu venho fazendo todo mês, desde março, né? Para o que esperar de abril, eu já fiz isso. Porque isso aqui primeiro, que é uma informação muito desencontrada, tem muita informação vazia, solta aí na mídia, né? A palavra mais usada nos últimos meses no Brasil, no último ano talvez, é a palavra narrativa. Né? A narrativa, se é narrativa da oposição, se é narrativa do bolsonarista, se é narrativa da esquerda, da direita, do centro, do lado, do leste, do oeste, narrativa. Então, eu não trabalho com narrativas, eu trabalho com números oficiais. Então, eu trabalhei aqui com o site que está aqui embaixo, o link, ó. Você pode ver, ó, o site que tem a informação completa, internacional, sobre os casos de Covid-19 também, infelizmente, os óbitos, né? O mundo já tem mais de 3,5 milhões de pessoas que não resistiram a esse terrível vírus da Covid-19. Então, e aí fica aquela discussão, número absoluto, número relativo. O Brasil, vocês sabem bem disso, é o segundo país em números absolutos, né? Os Estados Unidos têm pouco mais de 600 mil óbitos, o Brasil tem 461 mil e a Índia vem com 320, 300 e poucos mil ali, vem crescendo muito por conta hoje é o ponto central aí da Covid-19, é a Índia e o Brasil é o segundo, infelizmente. Agora eu chamo a atenção de vocês o seguinte, quando eu comecei a acompanhar isso lá em dezembro, o Brasil era 23º, 22º, estava lá atrás, e até muita gente usava esse número. Nós estamos lá atrás, muitos países estão piores do que o Brasil. Eu achei interessante essa lógica e falei, tem sentido, mas uma coisa que me preocupou, mas essa conta não faz sentido, né? Porque a Covid, preponderantemente, ela tem um peso significativo nas pessoas de mais idade. Né? A gente viu aí, infelizmente, o compositor e cantor Nelson Sargento, 96 anos, já estava vacinado, não resistiu, porque ele tinha uma série de outros problemas.
acho que teve Covid também, não resistiu. Então, infelizmente, a Covid atinge mais as pessoas com mais de 65 anos. E é injusto comparar no Brasil, olha aqui os dados, ó. O Brasil tem 9% da sua, 9,6%, quase 10%, vamos arredondar para cima. Tem 10% da sua população com 10% com acima de 65 anos. Né? Pô, vai na Europa, olha aqui, ó, os países que estão atrás do Brasil: Eslováquia, Bulgária, República Tcheca, Bósnia, a Hungria e a Macedônia, que não tinha essa informação. Pô, olha aqui, 3 deles têm 20% da população, mais de 20%, acima de 65 anos. Mesmo quem tem menos de 20 tem 17%, por ser 18% a Bósnia, 16,7% a Eslováquia. O Brasil tem 9,6%. Na média é metade a nossa. A média é metade a nossa posição demográfica, né, comparativamente com esses países. Então é até uma comparação difícil, teria que ter outra métrica para comparar, que não sou especialista, não sou eu que vou fazer. Eu trago apenas os dados do site oficial. E o que chama atenção nesse momento, o Brasil já teve 20º, lá está 20º pouco, hoje o Brasil é o 7º país com mais óbitos do mundo por milhão de habitantes. É o 2º no geral, mas é o 7º. E chama a atenção de vocês. Primeiro é o seguinte, tá? Se você pegar lá o site que eu indiquei aqui, você vai ver o Brasil em 10º. Pô, tá em 10º, você errou no teu... Não errei, repito. Eu só estou considerando o país acima de 1 milhão de habitantes. O país tem 33 mil habitantes, eu não conto, com todo respeito ao país, mas não conto aqui na análise, tá? E outra coisa que chama atenção, dos países grandes, né, de população significativa, o Brasil é praticamente o único que está aí. A Itália está em 10º e, sinceramente, está muito perto de ser ultrapassada pelo Peru. A América Latina vem surpreendendo nesse sentido, né? O Peru está ali muito perto de ultrapassar a Itália. Se eu fizer isso aqui em maio, o Peru com certeza vai ter tomado lugar no mínimo da Itália, e se não tomar da Eslovênia e da Bélgica. Acho que o Brasil eles não conseguem pegar, não. Mas os 3 europeus aí, eles vão pegar como o Brasil pega. O Brasil pega e passa de passagem, né? Passamos a Bélgica no final de semana, mas a Eslovênia a gente já passou e disparou. A Itália a gente passou no começo do mês passado, acho que o Brasil estava atrás da Itália e disparou. Quem a gente passa, a gente dispara. Infelizmente, a gente não fala isso com alegria, não. A gente fala isso com enorme tristeza. Tá? E se você somar aqui, ó, fizer um somatório dessa população que está aqui, ó, tá? Pegar quem está pior do que o Brasil, os países que têm índices por habitante piores do que o Brasil, que é essa turma aqui, ó, esse sexteto. Ó. Se você somar esse sexteto aqui, tá? Acho que eu fiz besteira aqui. Se somar esse sexteto, você vai ver que a população dessa turma aqui, vis-a-vis a população brasileira, pô, olha aqui, juntando todos eles, tá? Junte todos eles. 9, 12, 22, 24, 30, 35. 35. Aí você joga mais 3, aí 38. 38 milhões, menos de 20% da nossa população. Complicado, complicado. Agora, muita gente fala na guerra de narrativas, né, que tem no Brasil hoje. O Brasil não é o pior. Não, que ninguém falou que o Brasil é o pior. O Brasil é o 7º em milhão de habitantes. E se você pegar, olha que interessante, ó, se você pegar a média dos últimos 7 dias em óbitos, o Brasil também é o 7º colocado. Só que quem está à nossa frente não são esses países aqui. Nenhum deles. Nenhum dos 6 está na nossa frente. Todos estão atrás. Quem comanda essa lista hoje de mais óbitos, né, por milhão de habitantes é a turma da América do Sul aqui. O Paraguai, que é o primeiro, o Uruguai, que é o segundo, a Argentina é o 4º, a Colômbia é o 6º. Né? O Brasil é o 7º colocado. Então está muito ruim, muito difícil essa situação do controle da pandemia no Brasil. E isso atrapalha a reforma tributária, atrapalha tudo que a gente pretende, precisa e deseja fazer no Brasil. A salvação é a vacinação. A salvação é a vacinação. Até ontem, dia 30, né, informações das páginas oficiais aí das principais veículos de mídia, nós tínhamos vacinado, né, o Brasil tinha já aplicado a vacina em 21,3% da população, 45 milhões de pessoas, tomada a primeira dose. Mas imunidade completa, 22 milhões de pessoas, 10,4% da população. Você pegar adulto aí,
isso aqui deve dar 150 milhões por aí, vai dar uns 15% da população, dos adultos, né? É um número importante, mas a gente precisa avançar mais, precisa vacinar mais, né? A vacinação realmente é a salvação. Em número absoluto, o Brasil fatalmente já está em quarto lugar, só está atrás de Estados Unidos, China e Índia. Mas quando você pega a participação relativa, aí fica um pouco para lá, um pouco para cá, o Brasil está em torno do 60º lugar dentre os países que vacinaram em comparação com a sua população, claro. Bom, mas repito, isso aqui não é para a gente avançar, nem discutir, nem polemizar em relação a isso. É só porque eu gosto de trazer esse dado aqui, porque ele está integrado depois com a sequência do que a gente precisa, espera, deseja fazer. Bom, aí, na reforma tributária, o que esperar do mês de junho, que é sempre o título desse quadro, né? O que esperar do próximo mês? O que eu espero de junho? Bom, as duas reformas, né? A tributária e a administrativa. Na reforma tributária, esperamos, na prática, é o que a mídia está dizendo aí, não sou eu, não é minha opinião, esperamos, na prática, o avanço conforme a divisão de projetos que foi organizada pela Economia, pelo Ministério da Economia, com o Senado e a Câmara. E aí eu botei os 3 tópicos aqui, né? Do qual a reforma tributária deve seguir. Primeiro, o projeto de lei 3887 cria a CBS. A ideia é que ele seja reanalisado pela Câmara, vai entrar no começo do mês na Câmara, vamos ver o que vai sair até o final do mês, vamos esperar e acompanhar e cobrar aqui dia 30 de junho. Já faço o convite. Dia 1º é terça, 1, 8, 15, 22, 29. Quarta-feira, 30 de junho, estaremos aqui o que aconteceu em junho e, na verdade, fechando o primeiro semestre. Vamos ver. Bom, o projeto de lei 3887 cria a CBS, vai ser reanalisado pela Câmara, como eu falei, né? E o governo sinalizou a possibilidade de criar novas alíquotas, até 4, para atender principalmente a reclamação do setor de serviços. Eu não gosto disso. Acho extremamente complicado. Que alíquotas, quer dizer, que setores você vai colocar na alíquota menor? Aí começa a abrir espaço para lobby, para, né, quem tem força política para discutir, para se encaixar na alíquota menor ali. Eu acho isso aí extremamente complicado, mas é o que está sendo sugerido, tá? Em relação ao IR pessoa física e o IR pessoa jurídica, aqui está até errado, botei só IRPF, é IRPF/IRPJ, tá? O governo deve enviar à Câmara, eu tenho o maior temor disso, porque eu e vocês, né, nós passamos os 2 últimos anos aí escutando o ministro Paulo Guedes falar que na semana que vem ele ia mandar o projeto de reforma tributária. Quando não era semana que vem, era no mês que vem. Estava no meio final do mês, né? Começo do mês que vem eu mando. Semana que vem eu mando. Pô, passaram-se 29 meses até agora e reforma tributária mesmo chegou o projeto de lei 3887. Mas nada. Só blá, blá, blá. Mídia. Não estou dizendo que as propostas são ruins, estou falando que a realidade não veio. Veio muito discurso, muita palestra, muita pompa, mas efetividade não teve. E realmente o governo federal precisa liderar esse processo. É necessário. Tá? Então, a proposta que a mídia vem informando, e o ministro, nas suas conversas, entrevistas e lives que ele participa, ele diz o seguinte: a proposta deve conter o fim do JCP, olha que beleza, o fim do juros sobre capital próprio. Será? Né? Será que vem isso aqui mesmo? Vocês acreditam que vai vir isso aqui? Vamos torcer. Torcer, a gente vai torcer. Acreditar, não sei se eu acredito. Né? Eu sou botafoguense, acredito em tanta coisa. Será que eu não vou acreditar nisso? Mas acho, tem um temor. Né? Então, o fim do JCP está proposto lá. O que mais? Tributação dos dividendos, ó, o segundo item aqui, ó. Tributação dos dividendos com alíquota entre 15% e 20%. Não é 15%, a ideia toda é 15%, mas tem gente pedindo para colocar 20%. Acho que a proposta deve chegar no 15% e aí vamos ver o que vai acontecer no Congresso Nacional. Então, a proposta do dividendo é que ele seja tributado para lucro presumido e lucro real, né? Não haverá tributação, foi o que eu li, para as empresas do Simples,
e você teria uma alíquota entre 15% e 20%. Imagino que isso seja exclusivo na fonte, né? É necessário esperar e ver o que deve sair. Epa, fiz besteira. É necessário esperar e ver o que deve sair aí dessa matéria, né? O IR pessoa física, a informação que nós temos é que as alíquotas serão mantidas, né? 27,5%, 22,5%, 15% e 7,5%, tá? Mas você vai atualizar as faixas. Qual percentual? Não vi matéria sobre isso. Se for para corrigir pelo IPCA, desde quando ele deixou de ser corrigido, mesmo com algumas correções no caminho, se for trazer pelo IPCA simplesmente, a faixa de isenção se aproximará dos R$4.000, é R$3.970 por aí. Se aproxima dos R$4.000. Será que vão corrigir a esse ponto? Não acredito. Torço, mas não acredito, tá? O presidente da Câmara, logicamente, no sentido populista, porque não sabe, não fez conta. Eu não conheço o IR pessoa física, como a gente conhece um pouquinho. Não dá para fazer o quê? Até isso aqui vai ser complicado, porque o presidente da Câmara queria reduzir para 24% a maior alíquota, 23%, 24%. Um intuito totalmente populista, sem uma técnica refinada envolvida ali, tá? O problema é o seguinte: essa manutenção das alíquotas com a atualização da faixa, ela está integrada, é isso que eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, e vou marcar aqui, ela estaria integrada com a redução das deduções permitidas no imposto de renda à pessoa física. E aí eu chamo a atenção de vocês. O que vai reduzir? Saúde? Gastos com saúde? O Ministério já deu uma recuada, tinha dito que ia reduzir, mas já deu uma recuada porque falou, não vamos afetar a classe média. Educação, o limite é muito pequeno, 3.561 por pessoa física, dá menos de R$300 por mês em média. Dependente, o valor já está muito pequeno por mês. No ano dá 2.275, menos de R$200 por mês. Não sei o que vem por aí. Vamos esperar para ver, tá? O governo promete também o fim da isenção, né, de algumas aplicações financeiras. Você tem algumas aplicações financeiras com zero de tributação, né? O certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, e o certificado de recurso de recebíveis do agronegócio, né? As letras hipotecárias, letras do agronegócio, isso aí, letras imobiliárias, isso aí tem ali fundos exclusivos, né? Isso tem alíquota zero, tem isenção, né? Passaria a ter tributação única de 15%. Na verdade, a ideia é centralizar a alíquota em 15%. Segundo eu li, acabando aquela coisa dos prazos, né? Quanto mais longo o prazo, menos você paga. Quanto mais curto o prazo de uso do recurso, você pagaria um percentual maior de tributação de IR sobre aplicações financeiras, né? Cuja tributação é exclusiva na fonte. Ainda no imposto de renda, o quinto e último ponto, dito pelo ministro, né, aponta para a redução da alíquota básica do IR, né? Cairia de 15% para 10%. Aliás, a matéria do Valor falava assim, imposto de renda cai de 15% para... Não, cai para 10%. Não é verdade. É apenas a alíquota básica. O adicional continuaria existindo e a CSLL continuaria existindo. Na prática, daqui a 2 anos, em 2023, a alíquota, salvo o melhor juízo, cairia de 34% para 29%. Tá? 34% para 29%. Cai para 12,5% ano que vem e depois cai para 10% em 2023. Tá? As demais, essa etapa e a da CBS estão engrenadas. Essa, muito no blá blá blá. A CBS já está no Congresso, precisa de um refino, mas já está lá. Tá? As demais etapas não têm detalhamento. Tá? Mas acredita-se que o relatório da comissão mista seja a base, né, para a mudança que o Senado poderá fazer na integração do ICMS com o ISS para transformar num único imposto cobrado sobre o valor agregado. Tá? Então, imagino que eles devam usar tudo que foi feito ali para a criação da CBS nesse sentido, do IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, nesse sentido. Não há matéria na mídia detalhada explicando a maneira que o Senado vai fazer com um refis novo, né?
com o chamado passaporte tributário para alguns setores. Não tem explicado isso. E assim como também não há qualquer matéria, qualquer notícia em relação à simplificação do IPI, como ela realmente, efetivamente poderia ser realizada. Bom, fechando aqui, nós temos a reforma administrativa, aqui um dado importante, tá? Vamos comentar aqui também sobre ela. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça dia 25 de maio, agora, semana passada, né? Terça-feira passada foi aprovada na CCJ, dia 25 de maio, o texto da reforma administrativa, tá? Agora ele vai para uma comissão especial, vai ser instalada uma comissão especial para examinar essa reforma administrativa, e aí, se aprovado lá, ele será finalmente enviado, transformado, né, para o plenário, transferido ao plenário para que possa ser avaliado e votado. Vamos ver o que vai sair daí. Eu vou fazer alguns comentários sobre a reforma administrativa na sequência. A administrativa e um pouquinho a tributária também, né? Bom, já no slide final, eu faço primeiro a torcida mesmo, força, foco, fé, para que a vacinação avance e o Brasil consiga alcançar um expressivo número de brasileiros, né? Assim, eu possa reduzir o número de casos, reduzindo os óbitos, para você botar a economia efetivamente para funcionar sem preocupação excessiva de que, se alguém ficar doente, eu não terei leitos hospitalares para atender, né? De vez em quando eu fico vendo essas discussões tolas aí de político, né, de presidente, com prefeito, com governador, isso cansa, né? Isso cansa. Até de quem vê notícia cansa isso. Outro dia eu falei assim, os prefeitos, os governadores deviam assinar um documento todos em conjunto, abre tudo, orienta a população para ficar em casa se for necessário, e se precisar sair, que saia com segurança, abre tudo. Infelizmente, se os hospitais lotarem e você não tiver como atender, você vai fazer o quê? Você fala, mas não era para abrir tudo, porque é muito complicado, é uma guerra difícil, até de saber quem tem razão. Fica um jogando contra o outro, quer dizer, jogando a população, principalmente a de menor, né, de menor discernimento cultural, fica vendo isso, um quer abrir, o outro quer fechar, aí o vilão é quem quer fechar, o bonzinho é quem quer abrir. Nem quem quer abrir, nem quem deseja abrir é só vilão, nem quem deseja ou é só né, tem o mérito ali, é realmente o bonzinho do negócio, nem quem quer fechar é só vilão. Tem que entender o todo, tem que pensar no conjunto. Bom, mas vamos lá. Então, nossa torcida para que a vacinação avance, né? Quem sabe em junho a gente chega aqui e fala, o Brasil já vacinou metade da sua população. Opa! Vamos tentar. Bom, na reforma tributária, escrevi aqui, eu gosto da ideia do fatiamento da reforma. Eu acho que não se faz reforma querendo mudar demais o modelo. Tá? Eu gosto desse caminho, eu gosto. Tá? Eu preferia algo um pouco mais ousado, quando eu penso na tributação do imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica. Eu ainda tenho aquela crença, que eu admito mudar de ideia sempre, se eu for convencido, mas ainda tenho aquela crença que todo rendimento da pessoa física tem que entrar num copo e ali ser tributado. Eu não gosto de separar dividendo, a mim tudo. Recebeu a pessoa física, tem que tributar no mesmo lugar, na mesma tabela, para você aplicar realmente a progressividade. Como eu disse aqui, na sequência, de qualquer forma, só a promessa, tá, gente? Só a promessa que está escrito aqui, ó, de extinguir o JCP já merece aplauso. Se realmente conseguir isso aí, já é um salto gigantesco para a gente começar a melhorar esse sistema tributário, tá? E o projeto de lei 3887, a nossa esperança é que o Congresso realmente avance na análise. Eu fico muito preocupado com a criação de mais alíquotas. Eu gostei da ideia. Não sei se os 12% seriam o percentual adequado, mas eu gostei da ideia. Tá? Eu vou cobrar uma alíquota maior. E depois a gente cria mecanismo para devolução, uma alíquota de todo mundo. Todo mundo por fora, um pouquinho maior, tem que calibrar para manter a arrecadação. E a ideia depois era você ir reduzindo, né? A ideia da CBS, no meu entender, a ideia que eu acredito, né, era você colocar uma alíquota, mesmo que fosse 12%, e vai trabalhando em paralelo aqui com a reforma do RPF e RPJ.
Na medida em que você consiga elevar a arrecadação de RPJ e RPF, você começa a migrar ali, a reduzir a alíquota do PIS e da COFINS. Entenderam? Então, é isso que a gente espera. Eu espero que o caminho ao modelo seja esse. Bom, na reforma administrativa, eu trouxe aqui até no jornal o Globo de hoje, recomendo a vocês até os números que vocês estão vendo aqui da reforma administrativa. Eu extraí da ótima coluna, né, escrita hoje aqui no jornal o Globo. Cadê aqui o jornal? Onde é que está? Aqui na página 3, na verdade, né? No caderno de opinião, a Demetrio Magnoli, aliás, duas colunas muito boas, tá? A do Demetrio Magnoli e a do Eduardo Afonso. A do Eduardo Afonso falando na terceira via. Depois a gente fala sobre isso no finalzinho. Então aqui, ó, Demetrio Magnoli, a casta. Procurem na internet, Demetrio Magnoli, a casta. E aí ele fala sobre a reforma, citei a fonte, né, que é sempre importante. Ele fala da reforma administrativa, traz os dados. Eu não gosto, até alguns ataques feitos por ele ali. Eu não gosto dos ataques feitos ao servidor público. Não gosto da satanização do servidor público. Parece que ele é a causa de todos os males do Brasil. Não é inimigo. Servidor público não é inimigo da população. Agora, tem que ter critério, né? Tem que ter regras adequadas para contratar. Eu acho que até isso aí o Brasil normalmente tem, mediante concurso público. Apesar que me incomoda, né? O jeitão, a engenharia que o Brasil criou em relação ao serviço público, né? O Brasil tem 27 unidades do SESC, do SENAC, do SENAI, do SENAT, do SEBRAE. E aí esses órgãos têm indicação política e você nem sempre tem concurso para todos eles. E aí vem com aquela discussão que é um órgão privado. Pô, 2/3 dos recursos que esses órgãos recebem vem de tributo, um tributo cobrado, extraído das empresas, de forma compulsória. Está na carga tributária, como é que você é privado? Aí você contrata a gente ali com salário alto, a assessoria do Congresso Nacional. Pô, esses dias teve matéria nos jornais aí sobre um irmão da Carla Zambelli na assessoria de um deputado aí o irmão dele foi contratado na assessoria dela. Estão fazendo isso, nepotismo cruzado, seja na esquerda, seja na direita, é só ir no centro principalmente, só faz isso o tempo todo. Então, é isso que a gente tem que lutar para acabar. Pô, concurso público, você faz todo o processo para botar funcionário público para dentro e você tem um conjunto significativo de assessores e gente que entra para dentro do serviço público sem concurso, com mera e simples indicação, e às vezes ficam ali por longos e longos anos. É isso que incomoda mais. Não que não tenha que fazer a reforma, tá? Não que não tenha que fazer reforma, revisão, mas é importante a gente refletir sobre isso aqui. Tá? Dados do IPES de 2017, olha só que dados interessantes, estão todos na coluna do Demetrio aqui no Globo. Tá? Dados de 2017 mostram o seguinte, olha aqui, ó, eu vou marcar só os valores. Tá? Ó, servidor municipal tinha um salário médio de quase R$3.000. Servidor estadual tinha uma média de 5 mil de salário. Média. Tá? Cuidado com isso é média. Na esfera federal, 9.200. 9.200 nos federais. Tá? Nos três poderes na esfera federal, a média ficava em 3.900 no Poder Executivo, R$6.000 no Legislativo. Tá? Aqui tem que combater alguns excessos. E, pasmem, 12.000 a média no Poder Judiciário. Tá? Vão enfrentar isso? Vamos enfrentar ou vamos ficar brincando? Não. A reforma não mexe no Poder Judiciário. Tá bom. 4,2% dos funcionários do Poder Judiciário, né? 4,2% dos funcionários do Judiciário, está aqui o percentual, né? Recebem salários, ou recebiam na época salários acima de R$30.000 mês. R$30.000 mês, tá? E aí, vamos aos percentuais. Também aqui na coluna do Demetrio.
Em 2019, o Brasil gastou 12,9% do PIB com o funcionalismo público. 12,9%. Tá? Nossa carga tributária é 33%. Nós gastamos quase 40% da nossa carga aqui. Quase 40% da nossa carga aqui com o funcionalismo público. Tá? Das maiores despesas do mundo. O Canadá, 12,1%. Tá vendo aqui? Ó? Canadá, 12,1%. A França, 11,8%, são países com um serviço público, né, intenso, tem gasto menor que o Brasil. O Reino Unido, 9%. Estados Unidos, 8,7%. Aí você vai seguindo aqui, né? Vai observando aqui os percentuais, vai vendo. Ó. 8,7% Estados Unidos, Alemanha, 7,6%. Ó. Tá vendo? Alemanha, 7,6%. Chile, 7,1%, dentre outros. O judiciário, só o judiciário separadamente, e aí o Magnolia diz que não conta o Ministério Público, só o judiciário consumiu no Brasil, ou consome no Brasil, algo em torno de 1,5% do PIB. Quando você compara isso com Itália, França e Estados Unidos, você vê que eles têm 0,18%, 0,15%, né? E os Estados Unidos têm 0,14%. Aí você vai para a base. Na base do funcionalismo público, principalmente em estados e municípios, você tem aqueles servidores da educação, os professores municipais, né, estaduais, os médicos do município, do estado. Eles atendem basicamente a população de baixa renda. Tá? E, com raríssimas exceções, essa turma ganha muito mal. É uma turma muito mal remunerada. E aí a pergunta é, a reforma administrativa vai enfrentar isso? Vai mexer nessa situação? A gente espera. Né? A gente espera. Se não mexer, não dá. É necessário enfrentar isso aí. Enfrentar com coragem esse tipo de coisa. Né? Então é isso, tá, gente? Eu queria trazer para vocês meus comentários aí da reforma administrativa e tributária. O Brasil precisa revisitar a forma como gasta dinheiro, a forma como remunera seus funcionários públicos e principalmente o processo legislativo e judiciário. E eu não gosto daquelas coisinhas assim de pegar bilhão, né? É 0 tantos por cento da carga tributária. Você sabe quanto é que é a carga tributária no Brasil? 2,5 trilhões mais ou menos. Porra, aí você pega, isso aí é 0,4% da carga tributária. Faz a conta comigo. 2,5 trilhões, aí 10%, 250 bilhões, 25 bi é 1%, 2,5 bilhões é 0,1%. 2,5 bilhões por ano é 0,1%. Isso dá 0,3, 7 bilhões e meio. Não tem nada para cortar? Eu não posso reduzir de 7,5 para 6,5 para 6? Será que não tem? A gente tem que enfrentar essas situações. A gente tem que enfrentar. Isso é um modelo, uma engenharia criada por eles que eu falo, todos os políticos. Repito a minha chatice e eu não tenho medo nenhum de falar. Não me envolvo em política, nem quero discussão acalorada com ninguém, principalmente por causa de nomes. Eu não tenho ídolos em política. Político é apenas exclusivamente para me representar e ser cobrado com respeito e educação. Respeito e educação. Tá? Educação, mas cobrar. Eu quero que faça o que for melhor para a população, no caso, para a parte que se representa. Se não fizer, eu vou trocar. Não vou tacar ovo, não vou quebrar, não vou fazer nada, eu vou trocar. Não tem renovação depois. Não vou ficar idolatrando político, né? Escutar o que a gente escuta de vez em quando aí, em tudo quanto é lugar, né? É doloroso, é triste, né? Ter que ligar a TV ou escutar o rádio e escutar o grupo é Pazuello, é de doer o fígado, né? Assim como lá atrás, para não dizer que eu fiquei de um lado só, eu uma vez ouvi uma internet dessas da vida, aí um canal desse aí, estava lá, antes da prisão, né? O ex-presidente Lula
antes da prisão, ele no Nordeste lá, num grupo, ele fazendo o seu discurso, aí a população embaixo, Lula, ladrão, roubou meu coração. Eu não aguento ouvir isso. Isso é demais para o meu visual, né? Por isso que eu até citei a coluna do Eduardo Afonso. Quem não teve a oportunidade de ler, leia. Procure na internet aí, no Globo de hoje, Eduardo Afonso. Tá? Eduardo Afonso. A Via Crucis da Terceira Via. Eu não acredito em terceira via assim. Eu não gosto desse termo terceira via. E não quero citar nomes, mas eu tenho certeza que o Brasil vai achar. Eu não gosto de chamar de terceira via, não. O Brasil vai achar um caminho. Nós, brasileiros, vamos achar um caminho que não seja nem lá, nem cá. Eu não quero mais isso. Leiam a coluna dele. Leiam o que ele escreve. Leiam o que ele escreve. Ó, eu vou ler. Bolsonaro é a segunda pior coisa que já aconteceu no Brasil. A pior foi Lula, que além de tudo nos legou Bolsonaro. Uma herança maldita, ele abre aspas aqui, né, para falar herança maldita, que corre o risco de se prolongar por mais 4 anos. O ex e o atual presidente se tomam mutuamente como antimodelos, no popular como bicho-papão, né? Mas se retroalimentam. Um é o esmeril onde o outro afia suas garras. Aí você vai prosseguir na leitura, eu não vou ler tudo, claro. Você vai para o final do artigo, e aqui rapidinho, no meio ele diz, né? Lulopetismo e o bolsonarismo vão dar no mesmo lugar. A negação da política, o desprezo pelo diálogo. E aí eu vou ler o último parágrafo. Olha que interessante. Reelaborando. Não, rapidinho. Deixa eu ler aqui um pontinho rápido aqui. Ainda há tempo, no penúltimo parágrafo, ainda há tempo, tem muito tempo pela frente, muito tempo, temos muito tempo, né? Como dizia Renato Russo, né? Temos todo o tempo do mundo, não podemos desperdiçá-lo, né? Pelo amor de Deus. Ainda há tempo de viabilizar uma alternativa, cujo projeto político seja de reformas, né? Não de manutenção de privilégios, que não transforme distribuição de renda em curral eleitoral. O termo é pesado, mas não está errado. Que seja capaz de transcender o antipetismo e o antibolsonarismo e evitar que o país continue refém de um jogo maniqueísta cujo resultado sabemos na carne qual é. E aí o último parágrafo dele, que eu acho bem interessante. Relembrando o primeiro parágrafo. Lembra o primeiro parágrafo que ele falou? Que o Bolsonaro era a segunda pior coisa. Aqui ele inverte. Reelaborando o primeiro parágrafo. Preste atenção. Lula é a segunda pior coisa a ter acontecido ao Brasil. A pior terá sido Bolsonaro. Porque é por causa dele, é por causa de Bolsonaro, que corremos o risco de ter Lula de volta. Eu não quero terceira via. Eu quero a única via, que não é lá nem cá. É alguém que pense, trabalhe e avance esse Brasil para onde ele realmente merece. Temos que transformar culturalmente o nosso país, né? As pessoas têm que ter gosto pelo Brasil, gosto por estudar, por avançar, por entender o país, para nunca mais colocar no poder pessoas como a que temos hoje e a que já tivemos e está querendo voltar agora. Tá bom? Abraço, alegria e até o mês de junho. Tchau.